A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo. Nós voltamos para o nosso programa da ministração da Palavra de Deus, a parte das doutrinas aqui. E o capítulo que temos aqui é Éfesos 6, portanto, o último capítulo do livro de Éfesos, escrito por Paulo. Então vamos ler os versículos 21 a 24, portanto é a parte final. É a parte final. Aqui a mensagem gira em volta do Tíquico, não é? Um cooperador fiel do apóstolo Paulo. Vamos ler aqui nesse espaço os versículos 21 até 24. E assim seramos o livro de Éfesos. Número 21 diz, Éfesos 6, 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão, amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. 22. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado. Ele console os vossos corações. 23. Paz seja com os irmãos, caridade, com fé, da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Portanto, a parte final do versículo 24 diz que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. E amém. Portanto, aqui, esta parte final, Paulo coloca a questão aqui de a outra parte, a outra igreja de Éfeso soubesse o estado de Paulo através do seu grande mensageiro Tíquico, que é um dos irmãos também que fazia parte das viagens paulinas. Paulo teve tantos acompanhantes que eram designados pelos ministérios da igreja para acompanhar Paulo. Temos tantos que estão aqui a ser mencionados, como Tito, Timóteo e outros, até esses são dentre os companheiros de Paulo havia filhos, aqueles filhos que ele preparava para a continuidade ministerial, mas havia irmãos que eram indicados pelo ministério para acompanhar Paulo. É no caso do nosso irmão Tíquico aqui, que é o homem que sempre acompanhou Paulo com uma missão de entregar esta epístola aos irmãos do outro lado. Portanto, esta necessidade paulina, isto que está aqui no versículo 21, que o irmão Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, entregaria como informação. É muito importante isto, que os outros irmãos saibam aquilo que Paulo está a fazer do outro lado. Esta situação que agora talvez em alguns ministérios não acontece, no ministério evangelístico é fundamental. Se Paulo estava a servir a Deus em alguns lugares, então estes mensageiros como Tíquico, Onésimo, tinham que comunicar a informação daquilo que está passando Paulo em algum lugar, talvez como mentor, não é, do ministério aos gentios, tinha que saber o que é que Paulo faz. O que eu quero deixar claro aqui é que no ministério evangelístico há necessidade de se saber o que é que os ministros vão fazer em outros lugares quando forem vir, o que é que está a acontecer nos lugares onde esses ministros andam a ministrar a palavra de Deus, o que é que acontece. Portanto, era informar sobre a vida do próprio apóstolo Paulo, a vida, a moralidade, a integridade de Paulo, a espiritualidade de Paulo e, em suma,
a vida do povo. O que é que está a acontecer? É necessária essa informação no meio do corpo de Cristo. Nós temos que saber o que é que acontece com os nossos irmãos que estão em Brasil, tanto através de uma informação, de um informador bem fiel, não tendencioso. Paulo menciona este homem nesta epístola e em outras epístolas como de Colossenses, fala muito desses homens, porque eram homens fiéis, portanto eles atraíram até o respeito do próprio Paulo, saber que são pessoas seguras, o Onésimo e o Tíquico aqui, homens seguros para se enviar, para comunicar uma mensagem. É preciso um ministério, qualquer ministério evangélico seguro, ter homens fiéis que não vão acrescentar ou diminuir uma mensagem quando forem enviados para transmitir uma mensagem à igreja principal, à igreja mãe, ou a outras igrejas, a outras missões espalhadas pela Ásia Menor aqui. Então, Paulo está a falar de que para que possais também saber dos meus negócios, portanto, eles deixavam claro os negócios do evangelho que ele fazia, Paulo, e o que eu faço. Tíquico, irmão, amado e fiel, ministro do Senhor, vos informar de tudo. Portanto, eu estarei aqui a trabalhar, mas ele vai aí para vos informar tudo o que está a acontecer. Este é o ministério da informação, esta graça de ter informadores fiéis. Era necessário também, ou existia lá na igreja, dentre os gentios, neste nova igreja, começada dentre os gentios pelo apóstolo Paulo, era necessário saber, haver informadores fiéis. Diz aqui o 22, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então, Paulo aqui menciona que este ato de enviar um servo para comunicar o estado consolaria os corações dos irmãos. Aqui nós podemos ver que a igreja estava tão ligada, no fundo, o ministério estava tão interligado, tanto no espírito, que eles precisavam de saber o que é que está a acontecer com o nosso líder, o ministro Paulo, do outro lado. E Paulo não deixou o ministério para ele comunicar isso, mas enviou alguém que era fiel ao seu ministério para ele comunicar. Paulo chamou de Timóteo de o filho fiel, tanto quando escreveu a epístola aos Filipenses, não tem outro que é mais zeloso do que Paulo, do que Timóteo. Então, o meu filho espiritual, na verdade, Paulo, ele sempre realçou, e é necessário que os ministros realcem as pessoas que servem com afinco no ministério, fez isso diretamente para as pessoas, às vezes publicamente na congregação, ele honrava, não era exatamente exaltar aquelas pessoas, mas honrar a sua fidelidade, a sua espiritualidade e dizer, é necessário não sermos tão avarentos nisso, dizer que, olha, o irmão fulano de tal fez um bom trabalho e isso é digno de louvor. Então, era para que os crentes de Colossenses, os crentes de Tessalonicenses também soubessem das coisas que estão do estado de Paulo, ou da equipa que estava a trabalhar com Paulo em outros lugares. Então, era preciso pessoas fiéis que não podem esconder a informação, talvez que serva a Deus. Não que este Tíquico aqui fosse um homem que tivesse um ministério como Timóteo e Titus, não. Mas ele tinha sido designado pela congregação local para acompanhar as viagens paulinas, para acompanhar o apóstolo Paulo como o porta-voz de Deus, neste caso, no ministério dentre os gentios. Então, o ministério, o trabalho deste homem Tíquico tinha sido designado para acompanhar o ministério de Paulo. Então, Paulo, de tempo em tempo, podia ordenar este irmão para ele comunicar o estado dele, Paulo, da equipa que estava com Paulo, nos crentes que estavam em Colossenses ou em Colossa. E era muito importante esta informação
para eles. Diz o versículo 23 aqui, agora para finalizar: paz seja com os irmãos e caridade com fé, tanto amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, nas cartas de Paulo, sempre quando finaliza, tem nos brindado com este tipo de saudações: que a paz seja com os irmãos, a caridade, que é o amor, não falta, fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Estes elementos, estes três elementos, são eles que acompanham os crentes em todo o percurso da peregrinação da terra terrena até chegarmos a Deus, até a glória. Então Paulo repisa isso nas suas epístolas para terminar, para encerrar ou finalizar a informação. A paz é fundamental, a paz de Deus, sem a qual nós não podemos crescer como corpo, não é? A fé é fundamental, sem ela, portanto, nenhuma igreja pode subsistir e conseguir também vencer as lutas satânicas. Então esta paz é de Deus Pai, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos o 24, que é a parte final, também. A graça seja com todos, a graça que é fundamental também para o ministério, os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aqui o que é mais importante é o destaque que Paulo faz ao Tíquico, este homem servo, que era companheiro fiel de Paulo. Portanto, ele menciona aqui, ele menciona no livro também de Colossenses, é um homem muito fiel ao ministério que foi designado. Portanto, o que nós temos aqui é que no tempo de Paulo, quando ministrava, algumas igrejas, por exemplo, nós temos o Timóteo foi entregue a Paulo na primeira, na primeira viagem missionária, foi entregue a Paulo como um jovem fiel que amava Deus. Então Paulo pegou Timóteo e preparou. Então foi deixar a igreja de Éfeso como pastor, então na verdade, e trabalhou naquele lugar. Portanto, o ministério é muito bem detalhado, talvez aqui nessas cartas, como a doutrina das missões. A doutrina das missões, como as missões estavam evoluindo no tempo de Paulo, e como é que Paulo colocava, e este é o problema que temos agora, certos ministros, pastores, não sabem como pode-se fazer uma missão. Temos pastores que compram pessoas para fazer trabalho, pagando somas de dinheiro. Isso é uma ignorância realmente da realidade espiritual. As pessoas são convocadas por Deus. Primeiramente, o próprio Paulo, no capítulo 9 de Atos, é convocado para servir a Deus. E depois, nessa convocação, Paulo tem graça de Cristo para o trabalho do Senhor. E nesta graça de Cristo, o Senhor proporciona, homens e mulheres fiéis para trabalhar com Paulo. Algumas pessoas eram neófitos, como o próprio Timóteo, o próprio Tito. Algumas pessoas já serviam em outros ministérios, mas viram a prioridade, a igreja viu a prioridade de Paulo ter alguns companheiros idôneos para a grande missão que ele tinha. Ele tinha um grande ministério. Paulo precisava de homens e mulheres idôneos para o acompanhar nessa missão. Se estás a fazer um grande trabalho, seja um ministro está a fazer um grande trabalho, precisa de homens idôneos para acompanhar no seu ministério em certas áreas. Neste caso aqui, na parte da informação, Tico aqui tinha um papel muito fundamental. Ele ia para as outras igrejas paulinas e reportava o estado de Paulo e de outros companheiros de Paulo, porque Paulo era um pioneiro do ministério realmente, passava muito tempo trabalhando, fazendo missões, até às vezes em cadeias, e precisava de uma assistência. Nós temos que notar muito bem que os homens de Deus que servem tempo integral e são pioneiros, muitas vezes, eles têm muitas necessidades. Então Paulo tinha
estes filhos e estas igrejas também, que observavam às vezes as necessidades, enquanto o ministério de Paulo ia crescer, observava as necessidades de Paulo. Precisamos de cuidar dos servos íntegros e fiéis de Deus para dar tempo para eles cumprir fielmente o seu ministério. Portanto, não se ocupar com pequenos detalhes. Paulo já falou em outro lugar, acho que é Coríntios, e falava que ele foi, em parte, sustentado pelos irmãos em certas necessidades que ele tinha. E realmente fala também em outras cartas dele, Paulo, acerca do sustento que recebeu de irmãos, porque é muito difícil um homem como pioneiro, como Paulo, ter tempo para trabalhar, ter tempo para ministrar, e enquanto o ministério crescia, a necessidade de se ensinar a palavra de Deus era maior. Então Paulo tinha que preparar outros homens. Agora isto é muito interessante. Preparar outros homens para ir adiante, servir a Deus. Então, em outros lugares, porque o mesmo Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele precisava de homens fiéis, preparados. Quando fala para o Timóteo, diz que deve Timóteo escolher, procurar homens fiéis e para ensinar, e que essas pessoas possam ensinar os outros também. Portanto, assim cresce o ministério sacro evangélico, o ministério evangélico cresce assim, tanto aprendendo dos pioneiros e passando tanto esse aprendizado para os outros que também são competentes para ensinar os outros. Portanto, era preciso Timóteo saber selecionar essas pessoas. Agora, o ministério aqui do Tíquico aqui era um ministério de um mensageiro. Ele não tinha um ministério em si específico, mas era o ministério dele consistia em acompanhar Paulo e ouvir de Paulo também aquilo que era necessário fazer. Realmente, mas ele era fiel no ministério, seja de comunicar aos irmãos o estado de Paulo, neste caso, o estado de Paulo e dos outros companheiros de Paulo, era fiel nessa, ele não acrescentava as mensagens que eram que devia comunicar, ele comunicava fielmente. Precisamos de homens fiéis para mandarmos, para servirmos com segurança, saber que, olha, mandamos o irmão Tíquico para um lugar, mas vai comunicar exatamente o nosso estado. Quer dizer, não era uma pessoa que ia dramatizar a informação. Não, Timóteo, o Paulo está lá, servir a Deus, a graça de Deus é com ele, e Deus nos abençoou na Macedônia, nos abençoou em Corinto, nos abençoou em outros lugares, e o povo está a crescer. Portanto, o Senhor está batizando as pessoas no Espírito, estão recebendo dons do Espírito. Então, esta informação, do outro lado, iria confortar ou consolar, como está aqui a palavra, consolar os irmãos do outro lado. Os corações deles estarão consolados com esta informação favorável. Em outros momentos, Paulo mandou Timóteo para dar informação enquanto ele estava na cadeia, dar informação do que passou na cadeia, porque parece que o Timóteo muitas vezes era o filho mais predileto do Paulo. Então é necessário dentro do ministério haver pessoas fiéis. Agora a pergunta é, como é que nós podemos ter pessoas fiéis no ministério? Eu disse que quando um homem de Deus é chamado, o Senhor também chama pessoas de boa reputação para entregar a esse homem e continuar a preparar segundo a vontade específica de Deus. Nós sempre saberemos que fulana e fulano de tal são ministros, são servos fiéis a Deus por causa da maneira de se apresentar ao ministério, a maneira de se comportar dentro do ministério. Nós saberemos que, olha, este irmão é fiel, este irmão é honesto, este irmão é justo. Então, realmente, assim, o ministério cresce. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Não há um ministério que pode crescer sem a formação de discípulos fiéis. Se não há, só há um ministro fiel, então o resto não são fiéis, esse ministério não vai desenvolver não vai prosperar com muita graça. Então, realmente, qualquer ministério tem que ter homens fiéis preparados pelo líder principal, talvez desse ministério, o pioneiro, com Paulo, nestas lições da fidelidade, nestas lições da prosperidade espiritual, para
passar esta informação aos outros. A igreja primitiva, a igreja, neste caso, essa igreja que estava a crescer a par do gentio, já tinha a noção da igreja básica, a igreja principal dos apóstolos, quer dizer, o fundamento dos apóstolos, já tinham noção de que um cristão tem que ser uma pessoa que tem apresenta-se muito bem e sabe também lidar com a santidade de Deus perfeitamente e realmente não queria uma pessoa mentirosa, falsa, uma pessoa injusta. Eles esperavam sempre do apóstolo, como Paulo, pessoas bem treinadas no Evangelho, ou para o Evangelho. Portanto, o próprio Paulo dá testemunho de Tíquico aqui, dar que é um homem fiel, ministro do Senhor, este vos informará tudo. Então, eu vos enviei para o mesmo fim, portanto, para vos dar a informação. Está muito claro que é Paulo que enviou este homem para informar aqueles irmãos do outro lado acerca do estado de Paulo. Esta é a parte final desta nossa epístola, a mostrar também o valor e a importância de certos homens treinados para ser ministro de complemento no ministério de Paulo. Tem ministro de complemento, são homens de Deus que vão complementar o trabalho de Deus. Eu costumo dizer nos estudos de obreiros que há ministérios principais, portanto, é o ministério principal está no pioneiro. Existe ministério principal, existe ministério auxiliar. Os ministérios auxiliares estão dentro do próprio ministro, mas são exercidos pelos companheiros do ministro. Então, realmente aqui não havia confusão. Sabia-se bem que nas missões principais Paulo era porta-voz, era aquele que representava o ministério dentre os gentios. O apóstolo Paulo, quando fossem a Jerusalém, era Paulo porta-voz que falava acerca do que está a acontecer. Quer dizer, todos os relatores davam relatórios a Paulo e Paulo levava a mensagem principal para Jerusalém para falar aos apóstolos principais que estavam lá. É necessário que se compreenda se perceba muito bem, ou temos que compreender muito bem esta hierarquia ministerial. Isto não é questão de posição, é a hierarquia ministerial, tanto desenhada aqui nestas cartas que ensinam a doutrina de Deus. Paulo era o ministro principal, mas podia designar alguns para ir relatar no outro lado acerca do estado do próprio Paulo. Noutros irmãos, essas pessoas deviam ser fiéis. Mas havia relatórios que devia ser o próprio Paulo que carrega para os principais que estavam em Jerusalém. Portanto, se essas coisas não forem bem claras, espiritualmente bem desenhadas, há lutas. Existem ministérios que que vivem em confusões porque não há uma ordem, não há uma organização em relação à palavra de Deus. Quem vai falar isto? Quem vai dizer o quê? Quem vai dirigir a palavra a quem? Portanto, isto é formatado ao longo do tempo em que o ministério está em crescimento. Isto é formatado. Paulo já sabia que tinha Tíquico, tinha Onésimo, tinha às vezes o próprio Tito, Timóteo. Estas pessoas eram fiéis para missões informativas. Eu quero informar uma igreja que está distante de mim, mas é a igreja liderada pelo próprio Paulo. Então mandava este homem com a mensagem: vá, saúde. Essas pessoas já tinham a graça de saber se apresentar perante a congregação, e também toda a igreja sabia que estas pessoas são companheiros de Paulo. Então logo são pessoas convidentes, logo são pessoas seguras para comunicar a mensagem aos irmãos. Então esta é a mensagem, na verdade, de Paulo. Aqui é a finalização da carta aos Efésios. Termina com o elogio de Paulo a este grande homem, Tíquico, o informador, alguém que está lá a assumir isso. Agora, o que também esses homens tinham é que sabiam ocupar as suas posições no ministério. Muita gente pensa que o ministério, ou a igreja, não é? O ministério da igreja é algo de qualquer maneira, qualquer um faz o que quer, como quer. O ministério da igreja tem
tem setores que devem ser bem reverenciados, tem pessoas que estão cursados ou preparados para fazer uma determinada coisa de uma forma correta. Por exemplo, se estamos a falar da área administrativa, tem que haver pessoas que entendem sobre a administração. Se estamos a falar por exemplo, professores da escola dominical, devem ser pessoas que estão preparadas, treinadas para lidar tanto com a pedagogia, neste caso cristã, e todas essas pessoas devem ocupar o seu setor, quer dizer, ocupam os seus ministérios específicos. Quando uma igreja está cheia de pessoas que não sabem as suas posições específicas, essa igreja é uma igreja de confusão. Você não sabe quem faz o que, quando, ou quanto é que faz. Então há esta crise. Aqui Paulo, aqui nesta parte final, mostra a palavra de Deus aqui que Paulo, o ministério de Paulo era organizado, bem organizado, não era de qualquer maneira, era muito bem organizado. Então, Kiko era informador, acho que quando havia necessidade de se informar alguma coisa, já sabia que o nosso irmão Kiko é muito responsável para fazer isso. Mas quando havia algumas coisas também mais profundas do ministério, tinha o Timóteo. Eu mando Timóteo, este Timóteo vai falar isso, e cada um ocupava a sua posição segundo a graça que cada um deles tinha da parte de Deus. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Assim, nós encerramos o livro de Éfeso, vamos trabalhar o livro de Filipenses a seguir, e que Deus vai nos dar muita graça também. É carta de Paulo também. Eu disse a começar este cenário que as doutrinas da igreja estão descritas, estão reveladas nas epístolas. Então, em todas essas epístolas, nós podemos ver o ministério da igreja. O ministério da igreja está revelado nas epístolas. Portanto, se o irmão tinha dificuldade, como vou fazer isto e aquilo, porque estou sozinho no ministério, então treina pessoas fidedignas para mandar, para fazer outras coisas e mantém. Lembro do meu estudo acerca de proscatério. Falei de que é um empreendimento de longa data. Portanto, a pessoa tem que permanecer na vocação específica que tem durante longo tempo, crescer naquele empreendimento. E, na verdade, não precisa de largar para ir fazer outra coisa, porque Deus sempre nos concede irmãos, novos irmãos, para ser preparado. Esses têm talento específico para ser preparado para assuntos específicos dentro do ministério. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente aqui agora e para toda a eternidade em Cristo Jesus, Senhor. Amém.